E aí pessoal, como vocês estão? Estou bem? Espero que sim. Como vocês estão vendo, mais um vídeo de Blue Lock, capítulo 333. Então, vamos lá pro capítulo Nato. Já começamos aqui com Itoshi Rin versus Julian Locke, né? E aqui o Rin utiliza aquele mesmo drible que o Sai usou nele, que ele usou no Sag, e aqui ele utiliza novamente no próprio Julian Locke. Pô, o Rin já dominou esse movimento, mesmo quem agiu primeiro sendo o próprio Sai usando. O Locke avança se movendo, daqui dá pra ver ele aqui, vira pra trás e disparando, acompanhando, chegando à frente dos dois. Eles se afastam um do outro, mas o Rin continua com a posse da bola. O Rin vê uma brecha no canto esquerdo, se prepara, chuta, o Julian Locke vai para cima ao perceber a brecha, colide com o corpo e o Hugo, né, ele tira a bola, ele impede a bola usando a perna, né, e ela vai para fora. Tão perto! O bloqueio incrível de Hugo protegeu o gol da França. Aqui temos o Izag, ele é real, ele previu aquele chute também. Ele sabia que o Rin gosta de chutar enquanto colide com os seus adversários, então o Locke restringiu seu ângulo de chute e o Hugo bloqueou. Não foi só isso, todas as táticas que preparamos, as peculiaridades das nossas habilidades individuais e até nossos modos de pensar foram logicamente analisados. Eles têm os caras certos nos lugares certos e estão jogando ao 100%. É um time perfeitamente adequado. Existe algum jeito de nós vencermos a França? Isso aqui está sendo muito discutido por todos os fãs e por todos os youtubers. O Izag tá muito abalado psicologicamente. Ele tá sentindo a pressão de ser o top 1 do Blue Lock. E isso tá afetando o seu futebol. Todos os youtubers de Blue Lock estão falando sobre isso. Seus caras do Blue Lock são bons. Pegar a dinâmica diligente e esperta do futebol japonês e misturar com a filosofia individualista de todos que querem ser o melhor atacante do mundo. Produzir um time híbrido com duas propostas. Seu técnico deve ser um homem excelente para conseguir criar esse experimento, mas sua efetividade acaba aqui. Talento 66%, ambiente 33%, sorte 1%. Eu acredito que essas sejam as porcentagens dos componentes necessários para a vitória. Mas o Blue Lock, esse time tem passado por bem pouco, no 1% de sorte que você traz, Yoshi Izag. Ou seja, prevenindo que essa sorte ocorra é a maneira mais otimizada de esmagar o Blue Lock. Só tenta, seu bastardo arrogante, viu? Sua fala irritada prova que eu estou certo em cheio. Eu acertei em cheio. E para esse seria o caso de dependência do Yoshi Izag. Agora mesmo, esse time continua crescendo graças à sua imaginação sem limite. Paradoxalmente, isso significa que você não pode parar de evoluir ou de pensar. No momento em que você parar de crescer, seu time
irá colapsar. Essa pressão está te causando ansiedade, fazendo com que suas jogadas sejam fáceis de prever e esmagar. Na verdade, o instinto em que você sentiu a pressão desse cenário provou que você não é adequado a ser o número 1. Se você fosse adequado, você não estaria cheio de alegria de ser o centro de todas as atenções do mundo? O Loki, pelo contrário, se encaixa perfeitamente. Ele nasceu com as melhores habilidades físicas do mundo e com a falta de dúvida de que ele conseguirá tornar o melhor atacante do mundo. Seu corpo e mente são completamente adequados a torná-lo o número 1 do mundo. E eu vou ajudá-lo. Nisso. E cara, dá pra ver que o Hugo tá mais ou menos certo. O Isaac sempre quer o objetivo do Isaac é o quê? O melhor atacante do mundo. E ele já teria que ele já deveria imaginar. E quando ele chegar perto dessa posição, ele fosse o top 1 do Blue Lock, ele já imaginaria que ele iria sentir essa pressão. Nos capítulos passados, ele mesmo fala que o Loki, o Kaiser, o Rinho, o próprio Noah, eles constantemente estão sentindo essa pressão, porque eles são os melhores, eles são o palco, o centro do time. O Loki é o centro é o personagem, é o jogador principal da França, da Alemanha, é o Kaiser do Blue Lock. Antes do Isaac se tornar o top 1 junto com o Rin, isso não é egoísta, quem era o top 1? Era o Toshihin, toda a pressão tava nele. E quando os dois ficaram no top 1 compartilhando a primeira posição, mas na partida contra a Nigéria, a torcida, não, quem vai trazer a Copa do Mundo Sub-20 pra gente é o Isaac. Por isso que o Isaac se tornou o top 1 do Blue Lock. Isso de forma como jogador em si, como uma representação do time, ele é o coração do time. Mas em questões técnicas, habilidades, o Toshihin é melhor que o Isaac. Isso em habilidades, mas até o Isaac consegue usar as poucas habilidades que ele tem para bater de frente com jogadores muito técnicos como o Rin. E isso a gente vê. E levá-lo a um lugar em que ele não conseguiria ir sozinho. Eu quero me tornar o segundo melhor do mundo. Você entende, certo? Yoichi-Sage. Não significa que você está em segundo lugar. Significa que você pode ter uma visão ampla e controlar sua organização do segundo lugar mais alto. Você é o que mais entende o número 1. E vocês são basicamente iguais. Cara, olha essa página aqui do Hugo. Siga esse caminho, Yoichi-Sage. Se você abraçar seu destino como segundo melhor, o Blue Lock pode se tornar ainda mais forte. Entendendo. E se você continuar obcecado ser o melhor atacante do mundo, o Blue Lock vai se aniquilar. Vai ser aniquilado aqui. Mais ou menos certo. Porque no capítulo passado, o próprio Isaac mesmo afirma. O próprio Hugo fala que o Isaac não está adequado, ele não tem um físico, não tem as características de ser um atacante. O próprio Isaac mesmo fala: eu não tenho uma característica de atacante, eu tenho característica de bloco de um meio campista, mas eu não tô nem aí. Porque o blog me ensinou que com o ego eu posso destruir o meu destino. E o próprio Hugo aqui acaba mostrando mais de sua filosofia. Essa filosofia dele em relação ao destino adequado, e que ele se contenta em ser o segundo melhor. Ele se contenta em ser o segundo melhor com a visão ampla e aquele que é de igual para igual com o top 1.
E dá pra ver que o Hugo, ele fala isso com o ego dele inflando. Dá pra ver a chama, o fogo do ego dele saindo. Isso dá pra ver que esse é o ego dele. O ego dele é ser o de igual para igual, o segundo melhor, o cara que tá de igual para igual com o top 1 e o cara que vai ajudar o top 1 a alcançar um lugar que ele nunca alcançaria sozinho. Isso mais rápido. E dá pra ver que esse é o objetivo do Hugo. O Hugo, ele é um cara que gosta de... dá pra dizer assim que ele gosta de pegar pessoas com talento para uma certa posição, para ser o melhor do mundo, para ele conseguir fazer aquelas pessoas, beleza. Tem um jogador muito novo aqui, o objetivo dele é ser o melhor atacante do mundo, ele tem as características adequadas para isso. O Hugo vai lá, vai ajudar ele até ele chegar naquele objetivo. Isso vai continuar assim, dá pra ver que esse é o objetivo do ego. O objetivo do Hugo, esse é o ego dele. Mas eu quero ver muito mais das habilidades dele, do próprio Hugo em si. O Hugo tá me cativando, tá se tornando um dos meus personagens favoritos a cada momento. Porque as coisas que ele fala não tão erradas, mas também não tão certas. Eu gostaria de ver muito o Hugo, ele conversando e discutindo com personagens como o próprio Shidou. O próprio Barou. O Shidou, ele é um cara maluco. Ele só vai, toca a bola pra ele e joga e faz a bola. Falcão, no caso. Eu gostaria muito de ver o próprio falando sobre as características do Shidou como atacante para outros personagens, como pro Izagi, pro Hiyori, pro Karasu. Ele analisando e falando e conversando sobre o Barou, sobre as habilidades do Barou como atacante, ou até mesmo ele utilizando o destino adequado da sua filosofia para analisar os outros jogadores do Blue Lock, como o Nika a gente já sabe, mas pô, os personagens, sei lá, como o Hiyori, como um Karasu da vida, para ele dizer, não, você joga como meu campista, mas suas características são mais adequadas para ser um atacante, ser um lateral, ser um ponta. Claro, eles são ótimos como atacantes, são ótimos como meio campistas. O Karasu é ótimo como meio campista. Isso é um fato. Só que isso aqui seria bem legal a gente ver o Hugo não só conversando com o Izagi sobre a posição adequada para o Izagi, mas também para os outros jogadores do Blue Lock. Isso que eu gostaria de ver muito. Então vamos ver aqui o título do próximo capítulo. Próximo capítulo, a espada... Próximo capítulo, a espada da Autocula. Eu acho que esse título aqui tá errado porque em alguns capítulos o título do capítulo é A Hora do Despertar. Então vai ficar aqui com A Hora do Despertar porque a maioria dos youtubers que estão falando e estão fazendo review desse capítulo estão falando que o título do próximo capítulo é A Hora do Despertar. Então, pessoal, fico com Deus. Peço que vocês deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal e falou!